Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. TORD11, o TORD11, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe em que ele investe? Segmento de atuação? Quem é a gestora? Comenta, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Nós temos o grande objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos até o meio do ano. Será que a gente vai conseguir? Conto com a ajuda e colaboração de vocês, então se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão do seja membro, do botão azul, seja membro, de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia. Acho que isso não vai onerar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você vai fazer jus a alguns benefícios, como acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Desde já eu agradeço imensamente. Nós temos um segundo grande objetivo, que é tentar tirar uma certificação CEA até o final do ano. Se vocês quiserem nos ajudar nessa certificação, ela é cara, é lá em São Paulo, teria passagem, hospedagem, dentre outros gastos. Então, se quiser nos ajudar, faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Esse valor doado vai ser muito bem-vindo, desde já agradeço imensamente. Eu estou fazendo serviço de consultoria, mentoria, aconselhamento, análise, estruturação de carteira. Se tiver interesse, mande um e-mail para o canal que a gente explica melhor como funciona. Fico no aguardo desde já. Nós temos dois canais secundários, eu estou tentando monetizar esses canais. Então, se quiser nos ajudar nessa nossa empreitada, vá lá e se inscreva nos canais, mesmo que não seja de seu interesse. Desde já eu agradeço também imensamente a Mudicas, a Mufiagro. Nosso grande objetivo é tentar chegar a 1000 inscritos. Esse fundo imobiliário, ele é um fundo híbrido. Na minha humilde opinião, ele é um fundo que a ideia dele é mais para o setor de desenvolvimento, mas ele é híbrido. Ele foi lançado em abril de 2020, ele é de base 10, R Capital é a sua gestora, mandato híbrido, e ele tem uma liquidez até aceitável, de 757 mil por dia. Os usuários do site dão nota 3 de 5, ele faz parte do IFIX com 0,29% e conta ali com um pouco mais de 35 milhões de cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado a um PVP de 0,69, eu discordo desse valor, mas, né, quem sou eu? O PVP de 0,69 é o que indica 31% de desconto. O patrimônio atual do fundo é de 466 milhões e o mercado está disposto a pagar 321 milhões. Então, veja bem, é um fundo de base 10, cuja cota, segundo a gestora, vale R$ 13,31 e o mercado está disposto a pagar R$ 9,16. Eu já falei repetidamente nos meus vídeos que, na minha opinião, não é que ele não vale 13, tá? Mas aqui houve uma jogada interna, houve uma situação contábil em que eles adquiriram o fundo Serra Verde, por exemplo, tá? A 1 e pouco, 2 e pouco, e depois foi contabilizado que esse fundo vale 8, 9 reais, 7 reais. Mas para mim, enquanto o fundo não se desfizer da sua posição no Serra Verde e apurar esse resultado, para mim isso aqui não vale. Tá bom? Assim, mas por que você está falando baseado em quê? Eu só estou falando assim da minha percepção de risco. Dito isso, para mim, eu considero ainda que esse fundo é um fundo de base 10. Então, para mim, o máximo que isso sou eu, me sentiria confortável de pagar, seria no máximo 11 reais. Tendo em vista isso, o desconto para mim não seria esse tanto aqui, ó. E sim seria um pouco menor. Mas ainda assim, mesmo que eu considere a cota valendo 10 reais ainda, ele está com bastante desconto, a 9,16. Tendo Abril como referência, é um fundo que alcançou o número de 100 mil cotistas. Virando a página, a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente, 9,15 é o valor atual, ele chegou a bater 8,57 agora, recentemente, e máxima de 10,66 no último ano. Para você ver como que as coisas alteram de uma hora para outra, né, a percepção. Então, no final do ano, o fundo vinha se recuperando, estava numa alta, e depois tem essa queda gigantesca como ele está tendo. Eu vou traçar para mim, tá? Para mim, a linha dos 10 reais, hoje, segundo a gestão, né, a cota vale 13, né, segundo eles. Então, para eles, a linha de valor seria essa. Mas vamos lá. Tendo os 10 reais como referência para mim, o que acontece? Esse fundo, pouco tempo depois que ele vem ao mercado, ele já começa a ter essa distorção. Ó. Ele começa a ser negociado a 11,50, 12 reais.
tá lá em 2020, o mercado estava totalmente eufórico e louco. Ele tem um certo recuo e começa a ser negociado ali a patamares pouco abaixo de R$11. No final de 2020, ele atinge outro pico novamente, ó, chegando a R$13. E aí entra aquela velha máxima que eu sempre tento trazer para vocês. Eu sou cotista desse fundo aqui, por exemplo, mas nunca compre caro demais, porque inevitavelmente em algum momento o fundo tende a voltar para o VP. Então aquela história, o fundo cai depois para a média de 11,50 e depois ele começa a orbitar mais ou menos os R$10 dele, ó. Só que aquilo que eu estava falando para vocês, o fundo vinha se recuperando no final de 2021, ó, e chegou a atingir ali próximo de R$11, ó. Que esses 10,66 aí que o fundo começou a orbitar. E aí, vira o ano, janeiro, o fundo, entre aspas, afunda, né? E chega aqui a patamares de 9,20, 9 e pouco, dá uma respirada, uma recuperada, chegando próximo a R$10 novamente. Vem aquela crise lá na época do HCTR, ó. E aí o fundo mergulha novamente a patamares abaixo de R$9. E aí, surpreendentemente, 18 de abril, acredito que seja aquele momento do HCTR, esse fundo chegou a R$8,57. Agora imagina aquele cidadão que comprou a R$13, imagina se ele entregou a cota aqui a R$8,57, o quanto que não amargou de prejuízo? E assim, por que que a pessoa se predispõe a pagar R$13 aqui e depois a pessoa vende de forma desesperada aqui? Na pior das hipóteses, quem esperou esses 8,57 aqui, ó, teve uma recuperação de pelo menos 60, 70 centavos, no mínimo. Já não entregou tanto como a pessoa que entregou aqui. Então, assim, tem uma máxima que dizem: o mercado ele é um triturador dos investidores. Ele pega o dinheirinho dos impacientes e transfere para os pacientes. Então, no final das contas, o que a pessoa tem que tentar fazer é, ainda mais quem não é profissional do mercado, tá? Eu não sou e acredito que muitos de vocês não sejam. Você não sabe o que está fazendo? Fica quietinho. Como diz o outro, fica neném. Quanto menos você ficar mexendo na carteira, talvez seja melhor. Fez uma caquinha, fez cagada, agora tenta, se isso não for muito pesado para sua carteira, deixa esse trem de lado aí e bola para frente. É o que mais vejo, às vezes, é a pessoa saindo de um fundo, entre aspas, tá? Entre aspas, ruim, e depois partindo para outro também ruim. Saindo de um arriscado e depois partindo para outro arriscado também. Então isso é algo complicado. Por que que esse fundo chegou a ter aqueles valores lá altíssimos? Por causa disso aqui, ó. Esse fundo já chegou a entregar 20 centavos, já chegou a entregar 18, 19, chegou a entregar 16. Então, assim, essas entregas altas fazem as pessoas olhar para o fundo com outros olhos. Então, esse fundo, ó, ele vinha entregando 8, cai para 6, agora ele entrega 12. E essa disparidade aqui pega os desavisados e acha assim que o fundo vai sempre entregar 12, sempre vai entregar 20. Eu fiz um estudo e acredito que quando maturar os ativos internos desse fundo, ele tem a capacidade para gerar entre 10 e entre 15 facilmente. E o potencial de talvez entregar também, ó, até uns 18 centavos, tá? Isso assim, quando os ativos internos começarem a gerar resultado e maturar. Agora, quando isso? Não dá pra gente saber, é médio e longo prazo, né? Então não dá para ter essa previsibilidade. Esse fundo passou por 5 subscrições e a última ocorreu entre abril e maio do corrente do ano passado. Aqui a gente vê as entregas do fundo, como eu disse, ó, 8, 7, 9, 20, aí começou aqui estabilidade, ó. Durante um bom período começou a entregar 8 centavos, teve uma entrega que o pessoal chiou muito de 6 centavos e agora ele entregou 12. Se você pegar a média aqui, ó, já dá uma média de 9 centavos um mês pelo outro. Se você pega aqui, ó, lógico que não é assim que faz, né? Mas se você pega aqui, ó, 28, dá uma média de 14 centavos um mês pelo outro. Então, na média, o fundo faz boas entregas de rendimento, tá? Na média. Mas você tem que entender que vai ter momentos que ele vai fazer boas entregas, entregas ruins, boas entregas ruins. Ainda mais nesse momento que ele, assim, quem sou eu para dizer o que a gestora deve ou não fazer? Mas, na minha humilde opinião, a gestora deveria estar bem concentrada em CRIs e indo para o desenvolvimento aos poucos, à medida que esse desenvolvimento fosse maturando e aumentando a exposição para o desenvolvimento. Mas o fundo foi para desenvolvimento, equity, coisas não performadas, e aí isso hoje machuca muito o fundo por causa desse movimento que a gestora faz, né? Enfim, esses últimos 12 centavos lá em 6 de maio, para pagar no dia 13 de maio, na época a cota 9,27 representava um yield de 1,29. Como a cota recuou um pouco, hoje é 1,31 e o fundo vem com acumulado de 11,93% nos últimos 12 meses. Esse yield acumulado do TORD já chegou a beirar 14, 15%.
como ele entregou um bom tempo aqui, entre aspas, né, baixos rendimentos, isso impacta na rentabilidade geral do fundo, né? A gente vê que alguns institucionais possuem posição no fundo, com destaque negativo, na minha opinião, do Iridium. O Iridium tem muita posição nesse fundo aqui, tem mais de 20% das cotas do fundo, e se o Iridium quiser ir desmontando a posição, isso aqui pode amassar as cotas e empurrar as cotas para baixo. Lógico que, gente, venhamos e convenhamos. Vocês acham que o institucional quer pegar o dinheiro dele, torrar, triturar e perder dinheiro? Então não é conveniente nem para o Iridium sair desfazendo da sua posição. Mas essa autoexposição aqui, para mim, eu não vejo com bons olhos, não. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, e aqui ele começa a gestão, né, falando. Isso aqui sempre com um mês de defasagem, tá? Então ele fala que o fundo distribuiu 6 centavos, na época a cota estava 13,50. No mês, todos os ativos pagaram as obrigações, então estava tudo adimplente. Dentre as movimentações de março estão, eles venderam 273 cotas do Serra Verde a preço médio de 9,64. Olha que interessante, está começando a se desfazer de parte das posições. Eles venderam parcialmente o GPK subordinado no seu preço de curva e eles aportaram nas equities. Então eles pegaram esses dinheiros, eles pegaram essas vendas, né, esses recursos, e fizeram um aporte aí nas estruturas de equity aí. Esses comentários em relação aos ativos aqui eu não vou ler para vocês, mas caso seja do seu interesse, eu recomendo que vocês parem aí e dêem uma lida com atenção. Aqui na equity ele fala que a performance dos ativos foi positiva, entretanto, não houve crescimento expressivo devido, principalmente a questão de sazonalidade do período. Esse Cauana Residence, olha que interessante, gente, eu fui recentemente, eu moro próximo a Brasília, tá? Eu fui recentemente a Caldas Novas, que é uma cidade... ele tem muito resort lá. Tá? Tem muito multipropriedade lá. E eu fui, inclusive, nesse Cauana Residence lá. Ó. É um empreendimento interessante, é um parque aquático. Ele é bem simplesinho ainda. Tem vários brinquedos que estão sendo montados. E os apartamentos, a parte de multipropriedade, eu fui lá e vi. Tem bastante coisa, uma estrutura bem interessante, muita coisa sendo montada lá. Ó. Então ele fala, ó, o Cauana já acumula crescimento de 6,5% nas vendas, o que equivale a 236 cotas líquidas vendidas, tá? E segundo eles, o volume de vendas aí chegou a 2 milhões. Por fim, importante ressaltar que a gestão segue desconsiderando a posição investida em fundos de investimento imobiliário geridos pela própria gestora, para fins de cálculo de taxa de gestão. Então hoje, 50% do fundo, eles não estão cobrando essa dupla taxa, tá? Só cobra em um deles. Indo à frente aqui, a gente está na DRE do fundo. O fundo cobra de taxa até entre 250 milhões e até 500 milhões, ele cobra 1,30 de taxa. E ele cobra performance do que conseguir exceder IPCA mais 4. Como eu não sei calcular isso aqui, o que a gente faz? A gente vem no DRE e olha as despesas frente às receitas. Então vamos lá, ó. Despesas. Lá em março, a gente vai ver o que esses 412 representa, mais esses 11 aqui, ó. O que isso aqui representa frente às receitas do fundo. Então olha só. Nesse mês, inclusive, antes de eu fazer o cálculo aqui, eu quero mostrar para vocês uma atipicidade, ó. Então, primeiro, marcou em janeiro 20 mil de CRIs, né? Ou 20 milhões de CRIs, de FIIs. Isso aqui é questão contábil, não tem lógica. Em fevereiro, deu prejuízo de 492. Em março, deu o resultado aqui de 2 milhões. Provavelmente o Serra Verde deve ter pago rendimentos, né, dividendos, e aí gerou isso aqui de resultado. Mas o fundo, como diz o outro, nem a pau Juvenal que ele teve um resultado de 20 milhões aqui. Tanto que ele não distribui, se tivesse, ele distribuiria 20 milhões de resultado. Ele distribuiu 2, né? Então, assim, sem chance, tá? Tem que tomar cuidado com esses DREs deles, porque eles colocam esse valor contábil aqui, para mim, só faz distorcer o DRE deles. Enfim, né? Então, assim, esse resultado aqui, ó, de 3 milhões e 800, teve essa disparidade, tanto que o mês passado o resultado foi de apenas 1 milhão. Em janeiro, 22 milhões, mas tira isso aqui, ó, o resultado foi de 2 milhões. Então, 2 milhões, 1 milhão, 3 milhões e 800, isso aqui está um pouco mais dentro da realidade do que esses 22 milhões apresentados ali em janeiro. Vamos lá, sem mais delongas, vamos lá. Então, em março, a gente vai calcular aqui, ó, 412 mais 11, 412 mais 11, vezes 100,
dividido por 3.892. Nesse mês vai estar distorcido porque teve um valor bem acima do normal. Então, nesse mês, as taxas orbitaram 10,86%. Mas, no acumulado do ano, 1.209 mais 36 igual 1.245 vezes 100 dividido por... A gente vai desconsiderar aqueles 22 lá esses 2.800 aqui, ó. Então, o fundo teve como resultado... Vou arredondar aqui para 7.100. E aí a gente vê que as despesas, surpreendentemente agora, antes as despesas do fundo eram baixas. No acumulado de 2022, as despesas estão representando ali, ó, 17,53%. Isso aqui me chama a atenção de forma muito negativa. Um dos pontos que eu gostava muito da gestora, quando era hectare, era que as taxas cobradas pela gestora sempre orbitavam valores assim de 4, 5, 7, 8. E desde que essa RCAP assumiu, as taxas estranhamente têm subido muito. Tá? E assim, poxa, se eles não mudaram, por que agora não mudaram as taxas, né? Por que agora a forma de auferir está gerando mais taxa para a gestora? Isso me causa estranheza. Enfim, né? Aqui a gente vê a distribuição do portfólio do fundo. Hoje ele tem 18% em CRIs. Pessoal, basicamente é só CRIs que gera receita. Mas a Múcia acabou de ver ali FIIs gerando rendimento e tal. Tá, mas não é uma receita recorrente. Os FIIs do fundo não geram receita recorrente. Então, assim, hoje ele tem 50% em FIIs. E vocês vão ver que esses FIIs não é sempre que eles estão trazendo resultado para o fundo. Então, assim, olha, basicamente, você vai aumentar um pouquinho desses CRIs aqui, que hoje é aquilo que eu falo, mais ou menos uns 20, 30% do fundo é que gera receita recorrente. E acredito eu que mais ou menos 70% do fundo aí não gera receita recorrente. Então, o fundo se sustenta basicamente hoje 30% daquilo que ele tem de ativos. Quando esses FIIs da carteira e os equities maturarem e performarem, acho que esse fundo tem tudo para entregar um percentual, uma receita bem explosiva, tá? Então o fundo hoje tem 50% em FIIs e mais 31% em equities. 74% é do setor de hotelaria, algo que traz bastante risco para o fundo. Ele tem ali mais 16% do setor residencial, 4% questão de comércio e 4% lazer. Aqui, segundo o fundo, tá? Esse performado deles, não entenda que é que está entregando resultado, não, tá? 57% está performado e 42% não performado. Aqui a gente vê a exposição do fundo geográfico, ele tem exposição em bastante regiões do país. E como eu disse, Caldas Novas aqui em Goiás, ó, é uma região bem proeminente aí para a questão de multipropriedade. Então o fundo tem muita concentração nessa região. Caldas Novas, Rios Quentes, lá são águas termais, águas quentes que tem lá. Virando a página aqui, a gente vê os indexadores do fundo, a IGPM mais 16 aqui, ó. É o cupom médio da carteira, né? IPCA mais 12. Então são taxas bem pesadas aí. A taxa média da carteira é inflação mais 12. O prazo médio 6 anos e o duration é um duration aceitável de 3,4 anos, bem no limitezinho do que eu gosto. 7% da carteira é IGPM, 92% da carteira é IPCA. E aqui é o grande risco do fundo. 89% das cotas dos fundos aí são subordinadas, 8,4% sênior e 2,3% aí mezanino. O segmento aí da carteira, 75% é corporativo, 19% multipropriedade, 5% loteamento. Então, assim, apesar de ele chamar aqui corporativo, né? Isso aqui é como se fosse hotelaria, que querendo ou não também é o mesmo risco de multipropriedade, na minha humilde opinião. O LTV do fundo é alto, não é o adequado. Então, 64% da carteira tem um LTV, na minha opinião, ruim, de 80% apenas. Tá? Isso aqui significa que a cada R$80 de dívida, ele tem apenas 100 de garantia. Então isso aqui para mim não é um ponto interessante. Entre 80 e 65 é 30% da carteira. E abaixo de 65% é apenas 4% da carteira. E aqui a gente vê o relatório dos CRIs que ele possui. É um percentual pequeno de CRIs, né, hoje, né? O total de CRIs que ele tem aqui representa apenas 18% do PL. E aí, dos CRIs que ele tem, segundo o próprio relatório de risco deles aí, ó, é o EDA, que hoje está num limite complicado. A obra está 100% executada, mas as vendas estão apenas 55%. Então isso aqui traz, assim, somente o risco de venda, né? Mas pelo menos a obra já foi terminada. Então a razão para o MT estar abaixo do esperado era para ele estar com um fluxo de caixa ali de 120%, só tem 45%. E o saldo devedor também, hoje eles queriam que o saldo devedor tivesse positivo e ele está apenas 34%. Era para estar em 120%, assim, com uma margem de 20% positiva.
A inadimplência, apesar de tudo, está em 2%. É aceitável, às vezes, pelo risco que o fundo corre. Ó. Note que esse outro ativo aqui, ó, com inadimplência de 10%, ele não traz como ativo tá no vermelho igual esse aqui estaria, né? Então, interessante esse tipo de posicionamento. O mais interessante é que os dois ativos com maior exposição do fundo representam 6% e 4%, estão aqui no indicador deles verdinho, né? Então, interessante aí, ó. A razão PMT bastante positiva, 503%, e o saldo devedor, 66%. Esse Wolver aqui eu não sei o que significaria. Enfim, né? Qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui e dá uma olhada com atenção nesse posicionamento aí. Por fim, a gente vê aqui os ativos do fundo. Ó, isso aqui representa 50% do PL, são os FIIs do fundo. Vamos lá. Ankara Distressed é um FIIs da própria casa. Eu não sei se ele ficou na Hectare ou se esse fundo atualmente é da R Capital. Isso aqui é um fundo que eles compram? Eles compram tipo apartamentos que estão, ou imóveis que sejam estressados, ó, que estejam com dificuldade de venda, de pagamento. Eles compram isso para depois tentar vender apurando o resultado. Tá? Isso não gera rendimento para o fundo. Tá? Não está gerando rendimento. Então, ó, um FII que não gera renda e representa ali 0,20 do PL. DVFF, opa, esse gera renda, tá? É um outro fundo de outra gestora que eles compraram, tem 0,8% do PL. Aí vamos lá, mais um que não gera renda, que ou é da própria casa ou é da Hectare, ó. Esse IC Loteamentos aqui. Ele tem ali 4% do portfólio, ó, e não gera rendimento, ó. Então, ó, o que mais que ele tem? Esse lote metro quadrado também é deles. Representa 11% do portfólio e não está gerando receita. O Serra Verde, esse aqui é algo que também, ou ele é da própria casa, ou ele ficou com o Hectare, 29% do portfólio do fundo, e esse não é sempre. Tanto que, por exemplo, para agora que ele pagou em maio, ele recebeu o rendimento lá de março, que apurou em abril e pagou em maio. E para o próximo mês, para junho, ele já não pagou. Então, junho do Serra Verde, ele não vai conseguir entregar rendimentos. Então, a tendência é que ele tenha uma queda nas receitas entregues aí. E por fim, ó, mais um fundo, isso aqui é às vezes, ó, isso aqui nem sempre, ó, mais ou menos. E por fim, mais um que por enquanto não está performando. O XBXO, ele não entrega receita. Então, se a gente observar bem, ó, dos 50%, às vezes 30% é receita e às vezes apenas esse aqui receita, ó, que não dá nem 1% do portfólio. Então, é algo complicado. E as equities também, se você observar lá o relatório, nem sempre essas equities aqui também estão performando. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Muitas das vezes, ó, 50%, 80% do portfólio e com apenas 20% lá de CRIs é o que realmente está gerando a entrega de rendimentos aqui do fundo. Se com 20% o fundo às vezes entrega 6, 8 centavos, imagina quando todo esse restante aqui realmente maturar e performar, né? Assim, espero que essas, entre aspas, tá? Essas apostas do fundo sejam apostas assertivas. Eu acredito sim no potencial, acredito sim que isso aqui vai destravar valor, tá? Agora, resta saber quantos ficarão até lá. Porque eu vejo muita gente vendendo desesperada, compra sem saber que o fundo investia dessa forma, né? Sem saber que esse era o racional escolhido pela gestora e depois sai vendendo desesperado. Compra só em momentos que o fundo está pagando muito e depois não entende o racional, né? Enfim. O que eu tinha para trazer a respeito do TORD, né, do TORD11, são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar, por favor, deixa o like no vídeo e comenta. E aí? O que você achou das informações aqui trazidas, né? Por favor, ajude-nos a monetizar os canais secundários, a Mudicas, a Mufiagro. É muito importante, mesmo que não seja do seu interesse, vá lá e se inscreva nesses canais, deixa o like no vídeo e comenta. Você tem um TORD 11? Você entende a dinâmica do fundo? Você acha que é uma boa? Para mim é um fundo muito, muito, muito arriscado. Se eu tivesse o poder de indicar ativos, eu não indicaria esses ativos para as pessoas, porque a maioria das pessoas não vão ter paciência ou não vão ter aversão ao risco que esse fundo proporciona, não teriam paciência de esperar um possível lucro que esse fundo pode entregar. Então eu acho que ele não é um fundo, entre aspas, tá? Para amadores. É um fundo muito complicado aí mas eu tô tranquilo, eu tenho uma posição pequena nele, sou cotista dele e tô tranquilo. Eu tenho ele também na carteira pública, mas assim, de novo, antecipo, é um fundo muito arriscado.
Esse meu ponto de vista de tê-lo e de, por exemplo, aqui, eu não faço indicação de ativos e nem posso fazer. Esse meu ponto de vista de falar que acho um fundo muito arriscado, que não é adequado as pessoas terem, e se for ter, tem que estar bem ciente dos riscos que estão correndo. Esse ponto de vista não representa indicação de compra, venda ou manutenção. Façam vocês mesmos a análise de vocês. O objetivo do vídeo é apenas trazer informação e tentar ajudar vocês na tomada de decisão. Então compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Ajude-nos a chegar a 10 mil inscritos. Torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia. Faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Se tiver interesse em consultoria, mentoria ou estruturação, deixa um recado aí no e-mail do canal, muinvest@gmail.com. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.